A Bíblia está contando aqui a história de um leproso. Nesta época, eu quero trazer essa palavra para a época anterior, para a época judaica. Preste atenção. A Bíblia não conta a história e a narrativa da vida dele pessoal. Se ele era chefe, se ele era servo, se ele tinha família, se ele tinha filhos. A Bíblia não relata isso. Mas preste atenção. A Bíblia fala que quando Jesus veio com uma grande multidão, veio um leproso e o adorou, se prostrando aos pés do Senhor. Preste atenção. A lepra naquela época era uma doença que não tinha cura. A lepra era uma doença que não tinha cura. Em Levítico vai dizer sobre a lepra, sobre uma das primeiras pandemias que nós vivemos. Nós passamos por uma pandemia. Imagine mais ou menos a situação da época. Nós passamos por uma pandemia. Máscaras, ninguém queria tocar na mão de ninguém. Ninguém se aproximava de ninguém. Muitos pais e mães ficaram presos dentro da sua casa. Filhos não viam seus pais há muito tempo. Pessoas morrendo em hospitais. As reportagens e o jornalismo do mundo e do Brasil dizendo que pessoas estavam morrendo a todo momento. Tinha até índice. Principalmente a Globo. Eu falo da Globo mesmo, porque principalmente a Globo passava todo momento o índice, a tabela, ó, morreu mais 1.000, morreu mais 2.000, 600 e não sei quantos mil morreram, apavorando e aterrorizando, trazendo medo e pânico para a população. A economia financeira do mundo inteiro praticamente faliu. Muitas pessoas perderam seus bens materiais, muitas pessoas perderam seus familiares, seus entes queridos, porque falaram que não existia cura, trataram emergencialmente, induzindo as pessoas a um coma, onde verdadeiramente foi descoberto que o problema não era pulmonar, o problema era sanguíneo, era um vírus, onde o tratamento foi erroneamente, feito por muitos médicos. Começo da pandemia, muitas pessoas morriam. Depois houve um controle. Então houve esse terror. E a Bíblia está dizendo sobre uma lepra. Eu estou falando da pandemia, trazendo palavra atual, mas para que você possa entender mais ou menos o que foi a pandemia da lepra há 2.000 anos atrás. Uma pandemia que no hebraico vai chamar de tzaraart. Uma doença em que o teu corpo fedia, orelha caía, nariz se despedaçava e você cheirava mal. O seu corpo, ele desfalecia. A primeira característica dessa doença, você perdia a sensibilidade. Você tocava, você podia apertar, você podia pôr uma brasa de fogo na sua pele, você não sentia mais nada, você perdia a sensibilidade. Automaticamente, a pessoa que contraía a lepra, ela tinha primeiramente que se apresentar ao sacerdote, dizendo: sacerdote, contraí lepra. Após isso, o sacerdote tocava com uma vara nessa pessoa, para ver que realmente ele tinha perdido a sensibilidade. Após ser constatado a perda da sensibilidade e todas as características da lepra, ele ia para o livro de crônicas. E após ir para o livro de crônicas, ele tinha que abandonar tudo. A Bíblia não fala se ele tinha família, se ele tinha filho, mas ele tinha que abandonar, porque ele era jogado às margens da sociedade. Ele tinha que sair da cidade. Ele tinha que ir para fora da cidade. Ele tinha que largar talvez filho, tinha que largar talvez família, esposa, tinha que largar os bens materiais e perdia-se tudo.
E a partir daquele momento, pode haver e pode ser que ele tinha um nome, que ele tinha bens materiais. Mas a partir daquele momento, ele era chamado de leproso, como diz a Bíblia. A Bíblia não fala se ele era João, se ele é Joaquim, mas diz que ele era leproso. E é assim na minha vida e na tua vida. Perdemos a identidade quando contraímos a lepra. O leproso na história é eu e você. O leproso na história muitas vezes é eu e você. Perdemos tudo. Perdemos dignidade, perdemos caráter e perdemos também o nosso nome. Muitas vezes éramos chamados de nóia, muitas vezes de pé de pinga, pé sujo, pé isso, pé aquilo. Nunca, mas perdíamos o nome. O meu nome eu já nem me lembrava mais. Me chamavam de farmácia, o outro me chamava não sei do que, o outro me chamava não sei daquilo. Eu tinha várias facetas, eu tinha máscaras. Porque eu tinha vergonha daquilo que eu me tornei. E é assim a nossa vida. Quando perdemos a nossa identidade, quando perdemos a nossa característica, nos tornamos um leproso. A Bíblia fala, porém um leproso. E preste atenção. E após perder tudo, nome, dignidade, caráter, família, bens materiais, ele tinha que sair da cidade. E ele ia para os leprosários. Ele tinha que viver junto com pessoas iguais a ele, que estavam ali deprimida, oprimida e esperando apenas a... E o leprosário cheirava mal. O leproso cheirava mal. Se você olhasse as paredes do leprosário, eram paredes sujas. O chão era sujo. Pedia. Onde ninguém queria ir ao local. Onde ninguém queria se aproximar mais. Porque ele estava jogado no leprosário. E muitas vezes foi assim na minha vida e na tua vida. As pessoas que mais amamos não queriam saber de nós. Nós fedíamos, nós cheirávamos mal à vista da sociedade. Jogávamos largado, perdemos identidade, família, perdemos tudo. E perdemos também aquilo que talvez mais amávamos. O amor próprio. Porque eu me lembro muito bem, quando eu estava jogado mesmo, jogado. Eu já não tinha mais amor próprio. Eu já não respeitava mais as minhas limitações. Se eu tomasse banho, amém. Se eu não tomasse banho, também está tudo bem. Se eu me alimentasse, Jamil, de manhã cedo, tá bom. Se também no começo, está tudo bem. A vida, ela passava dissoluta, irresponsavelmente. E era assim na vida dentro do leprosário. Um dia eles comiam, um dia eles não comiam. Um dia alguém sentia a caridade de levar e jogar no leprosário, talvez resto de comida, talvez alguma sobra. E era assim a minha vida. E é assim a nossa vida quando nos afastamos de Deus. Quando nós resolvemos sair para fora da casa do Pai. Quando nós resolvemos tomando a decisão de viver as coisas do mundo. As coisas que faz com que eu e você nos tornássemos leprosos. E aí vivíamos de sobra, vivíamos de resto. É? Eu estou falando e você está me entendendo porque foi assim na minha vida. Porque quem está no mundo leva a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. É hora de dormir, não dorme. É hora de acordar, não acorda. Coisas simples e banais, como acordar de manhã, lavar o rosto, escovar o dente. Coisas que eu e você normalmente fazemos. E essas coisas simples, elas vão se perdendo quando nós nos afastamos da presença de Deus. Mas hoje eu vim aqui falar para pessoas que estão dentro da casa do Pai. Pessoas que resolveram voltar. Pessoas que hoje resolveram e tomaram a decisão de se levantar, assim como esse leproso, dizendo assim: Pai, se quiseres pode me purificar.
Pessoas que perderam um dia a sua identidade. E assim como nessa narrativa bíblica, não tem um nome, não tem um sujeito, não tem um prenome, mas é chamado o leproso. Porque tem quem está fora, perde nome e sobrenome. Quem está fora, perde a herança. Quem está fora, deixa de sentar na mesa. Quem está fora, leva a vida de qualquer jeito. Quem está fora, faz da vida também de qualquer jeito. Quem está fora, não está nem aí. Às vezes eu brigo com o Davi, ele fala, não estou nem aí. É bem assim. Eu sou o pai, presta atenção, eu sou o pai. Às vezes eu brigo com o Davi, ele fala, estou nem aí. Porque é assim exatamente. Estou nem aí. É exatamente a vida desse leproso, nesse momento. Preste atenção, cara, ele perde tudo. Ele tem que abandonar tudo. Talvez, preste atenção, você que tem filho aqui, quem tem filho aqui? Imagine, eu tenho um filho de 5 anos. Preste atenção. Ele dorme comigo todos os dias. Para descer a escada do prédio, para subir a escada do prédio, ele vem no meu colo. Preste atenção. A partir desse momento, eu perco tudo. Eu não posso mais abraçar o meu filho, nem meu filho mais pode me abraçar. Mesmo que eu não queira, ou que eu queira, eu não posso mais. Eu perdi o direito. Quem está fora da casa do pai, perde direito. Quem está fora da casa do pai, perde a responsabilidade. Porque esquece dos deveres. Porque se afasta da presença. E quem se afasta da presença, perde responsabilidade e perde o dever também de todas as coisas. E é exatamente assim que está vivendo esse leproso. Esperando a morte. No meio de gente que está dizendo assim, vamos apostar, talvez amanhã é tu que vai morrer, talvez seja eu, talvez seja você. E aí, passa um dia, morre o companheiro do lado, passa outro dia, morre o outro companheiro do lado, e é assim que o pecado faz comigo e contigo. Faz porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E quando nos afastamos da presença de Deus, nos tornamos exatamente esse leproso. Esperando apenas a morte, porque a morte ela vem gradativamente. Nós costumamos falar aqui na casa de recuperação que a cereja do bolo é a droga, é exatamente isso, porque você não vai usar droga, é os seus comportamentos. Então é de passo em passo. É de passo em passo que eu me afasto da presença de Deus. Olha o que o irmão Roberto acaba de falar nesse culto no dia de hoje. Eu estava chateado lá no meu trabalho, olha o inimigo trabalhando na mente. E hoje estava triste e não queria vir no culto. Mas eu sempre falo para ele, ele falou a solução nesse momento. O que os meus problemas pessoais têm a ver com o meu compromisso com Deus? Porque quem tem compromisso com Deus não tem problema com os problemas pessoais. Quem tem compromisso com Deus não falta culto. Quem tem compromisso com Deus não para de orar. Quem tem compromisso com Deus não para de meditar na palavra da lei. Eu falo direto. Eu falo para o Roberto direto. O que Deus tem a ver com o meu problema? Se eu estou com problema, aí que eu vou mesmo. Se o meu dia foi difícil, aí que eu vou buscar mesmo. Buscar-me-ei, me acharei quando me buscar de todo o coração. Senhor, não quero estar aqui. Está difícil o dia foi ruim. Mas a tua palavra diz que o teu poder vai se aperfeiçoar. É na minha fraqueza. Então quando estou fraco é que tu me torna. Quando eu estou fraco é que tu me torna. Então, o meu dia está difícil, eu tenho que estar aqui dentro. O meu dia foi cheio de adversidade, eu tenho que estar aqui dentro. Porque é aqui dentro que eu vou sair forte. Eu cheguei fraco, mas vou sair. Eu cheguei fraco, mas vou sair.
É assim. O poder de Deus não vai se aperfeiçoar em pessoas que são orgulhosas. Que você pergunta assim: e aí, tá tudo bem? Teu dia foi bem? Tá tudo bem, meu irmão. É uma máscara. Então, não preciso vir no culto de Jesus. Não trabalha em quem vive de máscara. Jesus trabalha naquele que abre o coração e diz: Senhor, eu estou fraco, então me enche de força, Senhor.